Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Vamos ler dos versículos de 1 a 11. João 8, versículos de 1 a 11. A mulher adúltera. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Vamos orar. Senhor, com alegria, respeito, temor, tomamos mais uma vez a Tua palavra em nossas mãos, a abrimos e vamos ler. E pedimos que o Senhor mais uma vez ilumine a Tua porção santa para que a compreendamos, para que ela seja viva e eficaz. E que Tu estejas usando o pregador como Teu instrumento, Senhor. O que vier de Ti que seja retido, o que não, que se deixe de lado. Mas fala conosco. Nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Romanos 8, 1 a 11, vamos alternar o texto, o último leremos juntos. Encontramos Romanos 8, João 8, eu queria ver se vocês estavam atentos. Obrigado. João 8, 1 a 11. Diz assim, alternem comigo. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. O povo ia ter com ele, e assentado. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Todos juntos. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não pequeis mais. Amados, queridos irmãos, é muito interessante a vida que temos levado. Uma vida atribulada, uma vida confusa, uma vida atribulada. Saímos cedo, acordamos cedo, dormimos tarde, pouco temos para algumas atividades que são essenciais. Muitas vezes, na nossa distribuição de tempo, ela é mal feita e nem conseguimos ter tempo para ler a Bíblia, ou termos um momento de mais intimidade em oração com Deus, porque a vida tem sido corrida. Talvez eu devesse estar falando assim mais exaltado, mais nervoso, mais tenso, porque é assim que a nossa vida é dia a dia. Corremos para um lado, corremos para o outro, não temos tempo. Muitas vezes o nosso coração palpita mais rápido, porque precisamos fazer algumas coisas essenciais e não conseguimos. Olhamos o relógio, o banco está fechando, é o último dia, esquecemos o cartão venceu, e tem sido corrido. Eu gostaria de pensar com os irmãos sobre paz, tranquilidade. Eu estava na reunião da SAF, na semana passada, na casa da Leonor, e perguntei para as pessoas que lá estavam, as senhoras que lá estavam: o que te traz paz? Eu gostaria que você parasse um pouco e pensasse: o que é na sua vida, no seu dia a dia,
que lhe traz paz. Nesse mundo atribulado, eu brinco, nessa cidade perigosa que vivemos, a nossa cidade está tão perigosa que eu reparei que roubaram todas as estrelas do céu. O céu não tem mais estrela. A ideia, a luminosidade é tão intensa que não conseguimos mais enxergar as estrelas do céu. Aquilo que me dava tanta alegria, eu lembro que nas nossas férias estávamos com o nosso pai em Paquetá, em cima da prancha, e o papai olhava as estrelas do céu e nos ensinou a encontrar as Três Marias, nos ensinou a encontrar o Cruzeiro do Sul, nos mostrava Vênus, e ele também mostrava, acho que era Escorpião ou Ursa Maior, mas ele mostrava uma constelação que ele dizia, vocês estão vendo? Eu não estava vendo nada, né? Mas eram tantas estrelas, objetos que passavam de um lado para o outro, e hoje não vemos mais. A vida está atribulada. Talvez você nem tenha mais olhado para o alto, e não veja nem mais as estrelas, não tem tempo. E há uma história lindíssima de um homem que estava andando na floresta, um homem tranquilo, assim tipo o pastor Carlos. Ele falou que eu tenho paciência, e a coisa mais fácil de ter com o Carlos é a paciência. Ele é que tem que ter paciência com aquele que tem que ter paciência com ele. E aí aquele homem estava andando na floresta procurando algumas flores, e de repente ele tropeça, escorrega e começa a cair numa ribanceira muito íngreme, e ele desesperado consegue se segurar nas raízes de uma árvore. Uma árvore que teimosamente crescia naquela ribanceira. E aí quando ele vê que a sua queda estancou, parou, ele pensa assim, eu vou voltar e vou subir, vou voltar onde eu estava. E quando ele olha para cima, tem um urso faminto, desesperado de fome, rosnando, querendo comê-lo. E ele fala, bom, não dá para subir, eu vou descer. Quando ele olha para baixo, ele vê duas onças famintas, esperando e torcendo que ele caísse para ser devorado. Ele não podia subir, nem podia descer. E aí quando ele olha para o lado, na relva daquela encosta, ele vê algo vermelho, que lhe chamou a atenção, era um morango. Ali nascera um pezinho de morango. E aí ele se ajeita todo, se segurando com uma das mãos para não cair, pega aquele morango, olha aquele morango, e o coloca na boca e aproveita o doce sabor do morango. Aí você vai perguntar, mas e as feras? Ah, ele deixou na mão de Deus. Assim é a nossa vida. Ou nós temos paz e confiança, ou vivemos com medo dos ursos famintos, das onças, que querem nos devorar. O que nos traz paz? Eu lembro que uma das irmãs, né, Beth, falou assim, olha, paz é acordar de manhã, acordo 6 da manhã, eu já acordaria irritado, mas ela acorda bem 6 da manhã e ouve os pássaros cantando. Não foi, Beth? Os pássaros cantando. A outra disse o quê? Que gosta do quê, Beth? Mas elas foram respostas tão interessantes. Hein? O mar, gosta de olhar o mar, as ondas do mar, não é? Nós moramos no Rio de Janeiro. Eu quero saber o seguinte, né? Então, Gustavo, você não vale que você mora de frente para o mar, né? Qual foi a última vez que você foi à praia? Quem foi à praia no mês de setembro, levanta a mão. Vocês não moram no Rio de Janeiro, você vai, né? Gosta de praia. Vocês não vão à praia, não? Quem foi à praia no segundo semestre desse ano, levanta a mão. Quem não foi à praia esse ano, levanta a mão. Olha que interessante, hein? Poderíamos morar em Quixeramobim do Norte, né? Aqui não porque as pessoas falam Rio de Janeiro, imaginam todos nós na praia, todo dia correndo, pegando o sol, né? E nós não temos, é uma condição de férias, não é uma condição do dia a dia. Amados queridos irmãos, olha esse texto. Jesus está ali calmo, tranquilo. E o texto diz que, João capítulo 8, vem homens até ele, levando uma mulher pega em adultério. Escribas e fariseus levam até Jesus uma mulher foi surpreendida em adultério. Versículo 3. E colocam de forma vergonhosa essa mulher em pé no meio de todos aqueles homens.
Eu imagino o coração dessa mulher. Eu imagino o susto dessa mulher. Imagine o arrependimento dessa mulher. Não era um momento de paz, era um momento de tensão. E aqueles homens tentando Jesus disseram: o que é que nós vamos fazer? A lei do Antigo Testamento manda apedrejá-la. E se Jesus assim o fizesse, lhe diriam não ter amor aos pecadores, mas também se dissesse não apedreje, ele estaria contrariando os ensinamentos do Antigo Testamento. Era uma pegadinha. Dissesse sim ou não, seria questionado. E o texto diz que no meio daquela confusão, daquele tumulto, imagina os homens gritando, bradando, com pedras na mão, aquela mulher em pé, com a sua roupa rasgada, chorando desesperadamente. Jesus escrevia no chão. Provavelmente com uma varinha, escrevia no chão. E aí eles continuam questionando: matamos ou não matamos? Matamos ou não matamos? Ele levanta e diz de forma tranquila e em paz exatamente o seguinte: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus surpreendeu a todos com a sua resposta. Ele disse: se você não tem pecado, atira uma pedra. E aí o texto diz que eles ficaram sem saber o que fazer, envergonhados, e foram saindo, a começar pelos mais velhos, os mais experientes, que tinham mais conhecimento da palavra, foram saindo até os mais jovens. E agora essa mulher está lá, o coração batendo, sem entender o que está acontecendo, um momento de tensão. E Jesus diz assim para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí ela responde, imagina a voz embargada: ninguém, Senhor, ninguém. Olha a paz que Jesus está trazendo ao coração dessa mulher. Então Jesus lhe diz: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Não peques mais. Isso é verdadeira paz. Aquela mulher saiu diferente. Aquela mulher saiu transformada. Ela entrou carregada, apavorada, com medo, e saiu tranquila, como uma nova criatura. Chamou Jesus de Senhor, se prostrou perante Jesus, e ela tinha certamente no seu coração a certeza de que Jesus salvou a sua vida. Eu quero falar sobre paz, a verdadeira paz. Amados, queridos irmãos, o que é paz? O que é uma verdadeira paz? Jesus nos diz ali em João 14, 27, assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo que ele partiria, iria para a casa do Pai, prepararia um lugar para levar o seu povo, e aí os discípulos estão com medo, intranquilos, aqueles deixaram tudo para seguirem Jesus, e Jesus assim: deixa-vos a paz, tenham paz, fiquem tranquilos, porque o mundo vive uma paz, o Brasil vive em paz, acreditem. Eles dizem que temos paz, mas uma paz imposta pela violência, que não consegue controlar a bandidagem. Que paz é essa? Primeiro, que paz é essa que Jesus traz ao nosso coração? Primeiro é a paz com Deus. Paz com Deus. Essa mulher entendeu e compreendeu que ela estava pecando, merecia morrer, ela era inimiga de Deus. E a primeira grande paz que Jesus traz à nossa vida é essa paz com Deus. Em Romanos 5:1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o maior pecado, o maior mal, nos afasta de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O homem não consegue se limpar dos seus pecados.
Há até um cântico de criança que diz que a criança tem que lavar o seu coração. Eu me lembro quando nós ensinávamos para as crianças lá em Tomás Coelho, as nossas filhas, nós contávamos a história de um menininho que, para limpar o seu coração, comeu sabonete. Comeu sabonete, como se o sabonete pudesse limpar o seu coração. E aí nós dizíamos para as crianças que a única coisa que limpa o nosso coração é a presença de Cristo Jesus. Deus é que tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo. Nós éramos inimigos, Romanos 5,10 diz que éramos inimigos de Deus, não podíamos estar na presença de Deus com os pecados que tínhamos. E agora fomos justificados, estamos reconciliados, não pesa mais sobre nós o peso do pecado, porque nascemos novamente, por isso temos paz com Deus. Paz com Deus, vamos repetir, paz com Deus. Você já observou na sua vida que quando você peca, está vivendo em pecado, a primeira coisa que você pensa é assim: não vou à igreja. Não vou à igreja. Porque assim como Adão e Eva, quando estamos em pecado, nós fugimos da presença de Deus, temos vergonha e temos medo. Mas o sangue de Jesus nos lavou desse pecado, do peso do pecado, da morte, e agora nós podemos nos prostrar aos pés do Senhor em paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus Cristo nos trouxe essa paz. Uma segunda paz muito interessante é a paz com os próximos. Aqueles homens, mesmo querendo uma pegadinha com Jesus, eles odiavam aquela mulher, a tal ponto que não pegaram um homem que estava se prostituindo com ela, trouxeram só aquela mulher. O momento era um momento de luta, era um momento de guerra, era um momento de tensão entre ela e aqueles homens que lá estavam, era um momento de tensão entre aqueles homens, escribas e fariseus e o próprio Jesus. E a paz de Cristo nos traz a paz com o próximo. Em Romanos 12,18, a palavra de Deus diz assim: se possível, quando depender de nós, tende paz com todos os homens. Em Lucas 6:32 a 36, Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos. Jesus disse: é fácil amar aqueles que nos amam, é fácil amar aqueles que estão perto de nós, mas o desafio nosso é amar aqueles que nos são hostis. Amar aquela mulher que estava em pecado, amar aqueles homens que a queriam matar, e Jesus demonstrou imenso amor, a paz com o próximo. Jesus Cristo nos trouxe essa paz com o próximo, e ao invés de nós criarmos barreiras, ao invés de nós irmos para a guerra, nós temos que construir pontes de reconciliação, que nos unam, que nos permitam que vivamos em amor. Às vezes, dentro de casa, um marido e a esposa brigam, lutam tanto, que fica difícil eles conversarem. A barreira é imensa. E o que Jesus faz é destruir essa barreira e criar uma ponte para nos unir. Ao invés de criarmos divisões, devemos aliviar as tensões e unirmos as pessoas. Em vez de guardar ressentimento, devemos exercitar o perdão. Paz com o próximo. Então Jesus nos ensina que Ele traz paz com Deus, paz com o próximo e paz com nós mesmos. Aquela mulher devia estar em pé ali, arrependida do pecado que estava cometendo. Arrependida sem entender e compreender o porquê fizeram aquilo. Como Paulo nos fala em Romanos 7, ele diz: desventurado homem que sou, no versículo 24,
Porque nos versículos 2 e 19 ele diz assim, eu não faço o que eu penso, eu não faço o que gostaria, eu não tenho controle sobre os meus membros, sobre a minha língua, e pratico o pecado, pratico o mal, sabendo que isso entristece a Deus. Ele vivia em luta interna entre o homem salvo e o homem natural. Essa luta, amados queridos irmãos, ela só pode ser apaziguada por Cristo Jesus, que nos dá essa paz, esta certeza de que nós somos de Deus, que temos que caminhar na vontade de Deus. Nós temos um Deus que está pronto a nos perdoar quando sinceramente nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e buscamos fugir do momento de pecado. Paz. A paz com Deus não é um sentimento, mas um relacionamento certo, vivo com o próprio Deus. Essa paz interior não é apenas uma emoção, mas é uma pessoa. É Jesus Cristo que habita no nosso coração. Nas tempestades da vida, quem acalma o nosso coração é Jesus. Quando parece que a nossa vida vai ser destruída, quando o barco da nossa vida parece que vai ser afundado nas tempestades do mar, ao olharmos Jesus, Ele está deitado, descansando, com a cabeça sobre o travesseiro. Paz. Paz. Só tem paz em Deus aquele que recebe Jesus Cristo no seu coração como Filho de Deus, como libertador, como transformador, como aquele único e capaz de pagar por nossos pecados e nos dar vida e vida em abundância. Talvez você não tenha paz. Vou pedir ao louvor que já esteja aqui conosco. Talvez você não tenha paz. Talvez a sua vida seja tumultuada, confusa. Porque falta em você a alegria de desfrutar dos morangos, apesar dos ursos e das onças. Desfrute os morangos que Deus tem para te dar. Às vezes pensamos em subir o barranco ou descer o barranco e não conseguimos ver essas bênçãos que Deus tem depositado sobre as nossas vidas. Mas aí eu volto a fazer aquela pergunta inicial. O que é que te traz paz? O que é que te traz paz? É a certeza de que Jesus Cristo mora no seu coração. É a certeza de que você não está mais em guerra com Deus. É a certeza de que você tem condição de amar as pessoas que estão próximas de você. É a tranquilidade de saber que Deus tomou conta do seu coração e o homem mau tem que ser deixado de lado, o seu homem natural. Ou a nossa paz, ela se constrói apenas em eventos esporádicos, como ouvirmos pássaros cantando, o doce barulho do mar. Essas coisas passarão. Mas a paz de Cristo pode continuar. Eu convido você a ficar em pé comigo nesse momento, fechar os seus olhos, olhar essa sua vida, olhar para a sua casa, olhar para a sua família. Eu convido você a olhar para Jesus. Convido você para olhar a Jesus e poder vê-lo tranquilamente escrevendo no chão. Com uma pequena varinha de madeira, escrevia na areia doces versos de paz no mundo conturbado, no momento crítico. Jesus acalmou os corações, como Ele pode acalmar o seu.
Ah, Senhor Deus, conheces como nós somos. Muitas vezes nos desesperamos com pouco, mas às vezes os problemas se avolumaram tanto, as dificuldades, que não conseguimos descansar. Ajoelhamos, Senhor Deus, choramos e pedimos paz. Paz, Senhor. Tu és o Deus da paz. Teu Filho Jesus é o príncipe da paz. É Ele que nos traz esta verdadeira paz que nós queremos neste mundo agitado, difícil. A maior ansiedade do homem é paz. Eu te peço, Senhor Deus, que Tu mostres esse mapa maravilhoso de como chegar até a verdadeira paz, que é Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco. Derrama a Tua paz, derrama o Teu amor, derrama a certeza de que Jesus é o Teu Filho, que veio ao mundo para pagar por nossos pecados. Para que saiamos daqui com esta certeza de que a paz está ao nosso alcance, porque Jesus nos deixou esta paz, não a paz do mundo, mas uma paz maravilhosa. Leva-nos embora, Senhor Deus, leva-nos para as nossas casas em paz, confiando que amanhã será um dia melhor do que hoje, mas se não for, Tu estarás conosco, Tu estarás conosco, nos dando forças e nos mostrando sempre o melhor caminho, mas leva-nos em paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o Teu povo, hoje e por todo sempre. Amém. Podemos sentar.